Olá, amigos e amigas. O nosso assunto hoje é ecologia. A importância da ecologia. Nós vamos fazer esse vídeo buscando aquilo que o Richard Simonetti, um escritor e orador espírita, desencarnado em 2018, escreveu na sua obra, uma obra extraordinária, livros muito bons, muito simples de ouvir, de estudarmos, de entendermos também. E o Simonetti falava sobre vários assuntos de interesse realmente. E aqui nesse ele vai responder 8 questões a respeito da importância da ecologia. A primeira questão é: organizações não governamentais de proteção ao meio ambiente advertem enfaticamente que o homem poderá acabar com a própria espécie se continuar perturbando a natureza com seus desatinos. É possível que isso aconteça? Ele responde: está acontecendo. A poluição atmosférica e dos mananciais de água e do oceano, a devastação das florestas, a dizimação de espécies animais e vegetais são alguns dos crimes que o homem vem perpetrando, principalmente a partir do século XX, século passado. Estamos no século XXI. Ele escreveu isso no século passado. Revelando-se o homem incapaz de conviver pacificamente com a natureza. Os resultados certamente serão desastrosos. Podemos dizer, já de antemão, que a pandemia pela qual nós estamos passando agora está em relação justamente com essa devastação que o homem tem feito com relação à natureza, com relação aos animais que fazem parte da própria natureza. A segunda questão é: e onde fica Deus nessa tragédia? Não poderia Deus conter a ambição, e essas burrices humanas? Então Simonetti nos dá uma frase aqui extraordinária, que eu gosto sempre de repetir porque ela é muito profunda mesmo. Então ele diz assim: Deus nos dá o dom da vida. A qualidade da vida é fruto da nossa iniciativa. A ecologia, que nos ensina a conviver pacificamente com o meio ambiente, pode ser considerada uma ciência do bem viver. Porque a qualidade de vida que todos nós sonhamos em ter, ela depende de nós, não de Deus. Deus já nos deu o dom da vida. Agora, daqui para frente, Ele me dá condições para isso, para que eu realmente encontre qualidade na vida, mas eu tenho que conquistá-la com o meu esforço, com o meu trabalho e vencendo realmente as minhas imperfeições. Então é de fundamental importância que nos ajustemos à natureza, para que não sejamos eliminados por ela. E se isso acontecesse, o que seria da imensa população encarnada e desencarnada que evolui na Terra? Certamente Deus arranjaria outro lugar para nós morarmos. Mas isso envolveria imensos transtornos para a humanidade. Antes que isso aconteça, é fundamental que desenvolvamos uma consciência ecológica, aprendendo a respeitar a natureza. E as religiões, elas podem contribuir em favor dessa consciência ecológica? Podem e devem. Principalmente o Espiritismo, que tem uma mensagem muito esclarecedora a respeito do assunto, falando-nos inclusive de uma ecologia espiritual, que deve merecer nossa atenção em favor do bem-estar humano. Mas no que consiste essa ecologia espiritual? As nossas ações afetam o ambiente físico. Nossos sentimentos afetam o ambiente psíquico. Vou dizer novamente. Nossas ações afetam o ambiente físico. Queimadas, depredações. Os nossos sentimentos afetam o ambiente psíquico, que é o que nós pensamos. Com vibrações que, em conjunto, envolvendo bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, que estagiam em nosso planeta, nós formamos a atmosfera psíquica em que estamos mergulhados. E como que é essa atmosfera, Perguntam ao Simonetti. Ela não é boa? Ele responde: diria que é muito ruim. Diz o Espírito Emmanuel que a Terra é chamada de planeta das faixas escuras.
em virtude do baixo padrão vibratório da maioria dos seus habitantes, ainda muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Seria, uma outra pergunta, o chamado umbral a que se refere o espírito André Luiz nos seus livros, principalmente em todos os livros, né, mas principalmente no Nosso Lar? Exatamente. Uma das surpresas no além foi constatar a existência dessas faixas. Surpresa trazida por nós, por André Luiz, o espírito. Habitadas por espíritos atormentados, nos preparando para a faixa espiritual. Os teólogos medievais instituíram a sua existência ao falar sobre o chamado purgatório. Como é que nós podemos contribuir para o exercício de uma ecologia espiritual, de maneira a reduzir a densidade do umbral e principalmente nos livrarmos de indesejável estágio por aquelas paragens? Lembrando que o umbral, ou seja, o umbral não é um local físico circunscrito, mas o umbral é criado pelas nossas atividades mentais. Então eu vivo onde a minha mente me leva. Então, se eu estou bem, qualquer lugar estará bom. Se eu não estou bem, nenhum lugar estará bom. Então, no plano espiritual, nós temos várias faixas vibratórias. Cada um de nós vai ocupar a faixa vibratória em que está situado. Então, o chamado umbral, que nós passamos a conhecer através do livro Nosso Lar, é exatamente a faixa, digamos assim, mais densa, mais escura, dos espíritos mais desequilibrados. Então, eles criam uma atmosfera terrível mesmo, mas é tudo mental. Como é que podemos contribuir, então, para o exercício de uma ecologia espiritual? Foi a questão anterior. A fórmula é a mesma para todas as religiões. Agir com integridade e respeito à própria consciência, cultivar a virtude, o discernimento, as bases de uma verdadeira ecologia espiritual. Ou seja, é começar realmente a trabalhar a reforma íntima, que nós temos repetido em todos os vídeos praticamente que fazemos. E quando eu digo que temos repetido isso, eu não estou falando isso para os amigos. Estou falando isso principalmente para mim, para que eu possa fazer também a reforma íntima, para me tornar um espírito melhor. A cidade do Nosso Lar, em plena zona umbralina, ela tem uma atmosfera psíquica livre desses miasmas mentais. Então o que ocorre? No mesmo plano, né? Porque existem colônias espirituais que estão situadas ao redor do planeta. E claro, em cima do nosso país, o Brasil. O Nosso Lar, segundo nos diz André Luiz, ele está situado na região do estado do Rio de Janeiro. E tem vários locais para onde os espíritos vão, de acordo com a sua sintonia espiritual. Então ele diz assim, que mesmo, né, a cidade do Nosso Lar, descrita no livro Nosso Lar, em plena zona umbralina, ela tem uma atmosfera psíquica livre desses miasmas mentais, porque todos os seus habitantes assumem o compromisso de só pensar no bem, só praticar o bem, exercitando os valores do Evangelho. Então nós temos um local lá, essa chamada cidade do Nosso Lar, que também descreveu o espírito André Luiz, onde os espíritos estão vivendo bem, tranquilos, em equilíbrio, progredindo, se preparando para uma próxima reencarnação, formando grupos de estudos que vêm até nós nos ajudar para que a gente vença as nossas imperfeições. Ou seja, essa chamada ecologia espiritual, ela deve ser igual à ecologia material. Nos conscientizarmos de que depende de nós, das nossas ações, para que nós criemos um ambiente propício para vivermos nele, tanto materialmente falando, quanto moralmente falando. Pensemos nisso. O assunto é muito interessante, o assunto é vasto, nós temos a oportunidade de estudá-lo sempre. Muito obrigado mais uma vez, amigos. Fiquem bem, fiquem em paz.